mais adiante no livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Todos encontraram, lemos juntos. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos, às minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que,
qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Amados no Senhor, está aqui a palavra que o Senhor nos trouxe adiante nesta noite, nesse santo culto. Uma história conhecida na letra, conhecida naquilo que é o conteúdo dela, mas para nós totalmente desconhecida naquilo que será o conselho e que será aquilo que Deus falará com nós, usando deste exemplo, usando desta santa passagem, aonde sabemos a obra que Deus fez, tirando o seu povo do Egito, tirando o povo da escravidão, prometendo uma terra que emanava leite e mel, prometendo uma herança gloriosa. Por algum acidente de percurso, por alguma falha na fé, falha na crença, falha na perseverança, aquilo que seria uma vitória rápida, um objetivo atingido com uma certa facilidade. 40 dias era o tempo do caminho, era o percurso a ser observado, mas o povo vacilou na fé, vacilou na confiança, vacilou na certeza, porque é do homem, faz parte da nossa natureza. Às vezes não depositamos em Deus a confiança necessária, queremos às vezes aquilo que é para amanhã, nós queremos ontem, não temos aquela virtude da paciência de esperar. Mas já no início desta palavra, que o Senhor Deus possa visitar esta igreja e cada um dos nossos corações e dar para nós aceitação para aquilo que é o tempo dele na nossa vida, porque tantas vezes temos por hábito colocar e descarregar sobre forças ocultas e malignas os nossos insucessos, quando às vezes somos nós mesmos aqueles que atrapalhamos a obra de Deus. Então, que nós, sendo revestidos de paciência, sendo revestidos de perseverança, tenhamos a virtude, tenhamos a capacidade de olhar naquilo que é o tempo, que muitas vezes nos faz chorar e sofrer, mas entender que no tempo Deus está trabalhando para a nossa santificação, que está trabalhando para a nossa salvação, que nós não colocando a nossa mão, abrindo a nossa boca, nos antecipemos aquilo que é a vontade de Deus e fazemos com que aquilo que era para chegar numa determinada hora e num determinado tempo se retarde por causa da nossa interferência no plano de Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Não souberam chegar em 40 dias por falta de paciência, por falta de submissão àquilo que era a vontade de Deus. E aquilo que era em 40 dias
foi transformado para cada dia um ano, e o que foi e que era 40, ficou 40 anos. Nos 40 anos aconteceram tantas coisas, mas não faltou, nem se fosse nos 40 dias, e nem foi nos 40 anos, a mão de Deus que guardou, que guiou e que preparou o necessário para que a palavra cumprisse. Então aconteceram esses percursos, aconteceu a passagem de Moisés, a ida de Moisés, a partida de Moisés e a eleição de Josué como seu sucessor, para guiar, para que o povo entrasse naquilo que era a herança e a promessa de Deus. Deus é fiel, Deus cumpre a palavra, glória ao nome do Senhor. Então Josué, investido, revestido daquilo que era a força do ministério que caiu sobre ele, fez com que se preparassem as situações para que se chegasse no objetivo. E um deles era a cidade de Jericó. Mas eles precisavam saber o que iam encontrar, eles precisavam entender o que estava pela frente. Então, nesta passagem, Josué mandou 2 espias até Jericó, e o receber desses 2 espias, olhando com os olhos da carne, não foi um dos melhores, porque a casa que recebeu os 2 espias não era uma casa muito em ordem, mas mostra para nós também que o importante naquilo que nós lemos aqui não é o que fomos, mas é o que somos depois de crer em Deus. O nosso passado, isso já passa para aquilo que é a graça e a obra de Cristo em cada um de nós, não é o passado, porque se fôssemos olhar o passado de cada um de nós, nenhum teria o direito de estar aqui. Mas a partir do momento em que Cristo entra dentro do nosso coração, o nosso passado vai para as costas, e o que vale é o futuro debaixo da graça, vivendo a fé, vivendo a esperança e o saber de que éramos e fomos no passado alguma coisa que não para a sociedade, para aqueles que nos guardam, tem um certo valor, mas a nossa vida com Cristo é uma vida dignificada, abençoada e ajudada pela palavra. O que aconteceu? Eles foram recebidos e eles logo entenderam, na recepção daquela mulher, naquilo que estava acontecendo naquela casa, que ela tinha boas palavras para falar, ela tinha notícias boas para dar, porque quando o rei de Jericó soube da presença dos espias, fez tudo aquilo que nós lemos, sem entrar muito em detalhes, mandou buscá-los naquela casa. Ela teve a ousadia de escondê-los no telhado, porque ela sabia, eu escondendo eles, eu estou alcançando a minha salvação. Eu fazendo um bem para eles, eu vou estar preservando a minha casa. Então, fez com que os homens perseguissem esses 2 pelos caminhos. Mas antes de dormir, ela foi até onde eles estavam. E olha o que ela falou. Eles não precisaram falar nada para ela. Então, antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: ela, Raabe, a mulher que para a sociedade, para a cidade não valia nada, era uma mulher como outras, mas ela foi para eles e disse: ó, bem sei que o Senhor Deus vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra, eles estão apavorados com a vossa presença, porque nós ouvimos falar do que aconteceu no Mar Vermelho, aleluia, nós ouvimos falar com o que aconteceu com os reis dos amorreus, querendo dizer àqueles homens: olha, nós entendemos que Deus está com você. Tanto é que ela fez aqui uma outra declaração de fé: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa de vocês. Por quê?
O Senhor vosso Deus é Deus no céu e é Deus embaixo na terra. Então ela disse para eles: vocês podem ficar tranquilos, vocês vieram ver, mas não olhe com os olhos da carne, não olhe os tamanhos dos muros, não veja a quantidade dos soldados, não vejam as armas preparadas para que o inimigo não entre na cidade. O interessante é vocês voltarem, anunciar lá para o vosso chefe e para o vosso povo e para o vosso exército que aqui está todo mundo tremendo de medo de vocês, porque quando Deus mandar vocês vir, a vitória é de vocês, a obra vai acontecer, o milagre vai aparecer, aleluia. Mas ela quis salvar-se, não? Era essa a intenção dela. Ela pediu: eu preciso só de um favor, que quando acontecer tudo isso, vocês não acabem comigo, nem com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos e com toda a família do meu pai. Guarde nós, esconda nós por favor e salve nós. E aí entra, irmãos, um pequeno pedido, que é o que foi pedido para cada um de nós quando nós passamos pelas águas do santo batismo. Foi pedido para nós fidelidade. Foi pedido mais nada fora. Eu não me lembro, eu me batizei aqui nessa Vasca em 1981 e naquele dia não foi falado para mim que eu ia ser ancião na Itália, não foi falado para mim que eu ia ter filhos e netos, que Deus ia fazer o que fez. Mas eu me lembro muito bem do irmão Miguel pregando aqui a palavra. Dizia: se você aceitar hoje o Senhor Jesus como teu Salvador, guardar a sua palavra e fazer a sua vontade, se você for fiel, o Senhor te dará a coroa da vida eterna. E é o que o Senhor pediu para cada um de nós, a fidelidade. E os homens aqui, os espias, quando falaram com Rabi, não pediram para ela a casa, não pediram ouro, não pediram nada. Ó, quando nós vier, você dá o que você tem. A gente não falaram nada. Se você está sendo sincera, nós vamos fazer um pacto de sinceridade. Se você for fiel, nós vamos ser fiel. Se você falar para nós que você vai guardar esse segredo, nós guardamos com nós o segredo. Se você for fiel, nós promete que você vai ser salva. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, olha que palavra o Senhor está mandando para nós nessa noite. Que haja entre nós hoje, se porventura algum esmorecendo na fé, desfalecendo no ânimo, querendo voltar para trás, o Senhor visita esta igreja nessa noite, dando-nos a força, renovando em nós hoje o pacto de fidelidade, o pacto de servir a Deus pela vida ou pela morte, não olhando as dificuldades, mas com a certeza: se nós guardarmos a nossa sinceridade, o nosso Redentor vive e Ele é fiel. Então, irmãos, eles fizeram todos os acertos que tinham que fazer. Ela disse: com certeza a vitória é de vocês, mas eu quero me salvar. E aqueles homens criaram uma situação para que aquela casa fosse salva. E o que fizeram? Tiraram, aqui tem, eu pensei que não tinha, mas aqui tem nessa Bíblia. Tiraram um fiozinho assim, ó, como esse da Bíblia, não sei se todos conseguem enxergar, um fio vermelho, fio escarlate, e deram na mão dela e disse assim: olha, nós vamos e não sabemos quando voltaremos. Você tem dois afazeres de casa, duas lições de casa. Uma, ficar firme e fiel, não contar nada para ninguém e colocar esse fiozinho vermelho na janela que nós vamos descer agora para ir embora, e vai ficar marcada a tua casa. Para ela, para Jericó e para alguns 1000 anos atrás, era um fiozinho vermelho. Para mim, para você e para nós que estamos ouvindo a palavra, é o sangue de Cristo que está aqui, ó.
na porta da casa. Glória ao nome do Senhor. Está marcando para nós que estamos guardados para a vida eterna. E ficou mais um pedido só para ela: quando nós viermos e voltarmos, faça-nos entender e ver que naquela janela vai estar o fio de escarlate lá. E se você quiser que nós salvemos a tua casa, precisa fazer só mais uma coisa: tem que ficar dentro da casa. Dizia eles aqui: quando nós voltarmos, se o fio de escarlate estiver na janela e a família tua crer no Deus de Israel como você creu, faz eles ficar dentro da casa, porque é responsabilidade nossa salvar quem estiver dentro da casa. Se alguém sair fora da casa, o nosso juramento está livre, está desobrigado. Mas quem estiver dentro da casa, o sangue deles, se acontecer alguma coisa, vai ser sobre a nossa cabeça. Ela falou: está feito. Bom, então, irmãos, o horário vai embora, o tempo passa muito depressa. Eles fizeram o que ela pediu, eles se esconderam, os perseguidores voltaram, eles tiveram como chegar lá em Josué, o último versinho. Eles contaram tudo o que aconteceu para Josué e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, porque todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então a pregação daqueles dois espias para o exército de Israel foi essa: vamos ter fé, vamos ter coragem, não vamos voltar para trás, vamos avançar. Tem muro, tem muralha, tem Jericó, tem Jordão, tem dificuldade, Deus é com nós. Glória ao nome do Senhor. Que hoje, por esta palavra, visitando a cara irmandade, nos revista de força, de fé. Está difícil de ir para o céu, está difícil de salvar a tua alma, meu irmão e minha irmã. Que guerra, a luta, é uma depressão, é uma angústia. Não sei se eu saio de casa, se eu não saio, é medo disso, é medo daquilo. Eu não sei se eu vou conseguir, eu estou perdendo minhas forças. Antes eu vinha na igreja com mais liberdade, eu tinha prazer de glorificar a Deus, mas parece que isso foi fugindo de mim. Eu não tenho mais aquela força, estou vendo que a minha fé está acabando. Não, irmãos, hoje a palavra é um ânimo, é uma injeção de força, é uma injeção de coragem, é uma injeção de alegria para a irmandade. Vamos para frente, irmãos, vamos olhar para o nosso objetivo, vamos olhar para aquilo que Deus tem nos prometido, a vida eterna. Não é uma luta que vai fazer com que isso se apague de nós, não, de maneira nenhuma, porque o Senhor, na pregação daquilo que foi o adversário falando, ou o inimigo, naquele termo do senso de uma outra nação, era: quando eles chegarem, a vitória é deles. E chegou, irmãos, chegou o dia. Nós sabemos a história foi para frente. Chegou o dia que precisaram levantar acampamento e se dirigir para Jericó. Os irmãos sabem, cercaram a cidade. Não foi num dia. Aí voltamos no início da palavra: o tempo, o dom da paciência. Não é que chega assim e os muros vai caindo, não é que chega assim e a vitória vai, não. Às vezes nós temos que olhar para ela, temos que olhar para o nosso objetivo, e às vezes temos que dar voltas, temos que rodear, temos que entender o tempo de entrar. Seja hoje dada à igreja paciência para esperar a hora de agir, a hora de entrar, a hora de receber a vitória. O exército estava doido para entrar, mas Josué: calma, meus filhos, mas não é para entrar, nós não vamos entrar aí, como que nós vamos? Calma, nós vamos dar 7 dias, cada dia nós vamos dar uma volta. Mas o que é isso? Dar volta? No 7º dia, nós vamos dar 7 voltas. Vocês imaginam, para o exército, a situação que se criava de expectativa, não?
para o povo que queria a vitória. E para o inimigo dentro da cidade? E para o inimigo? O rei que acordava de manhã e dizia: o que eles estão fazendo? Eles levantaram de novo e estão dando volta, rei. Ai, gente, esse povo veio aqui só para dar volta na cidade? E vamos para uma outra situação. E a Raabe, com a família dentro de casa, e não sabendo o que ia acontecer? Diz aqui que tinha criança. As crianças, os filhos, os netos lá da família. E as crianças que queriam sair de dentro de casa? E ela dizia: não, filhos, a gente não pode sair, porque a nossa salvação é ficar dentro da casa. Aqui está a casa. Você quer sair da casa? Você quer procurar alguma coisa fora da casa? Está ruim ficar dentro da casa. Aleluia! Mas se nós sair da casa, nós vamos ter renunciado o pacto que fizemos de ficar dentro da casa. Aleluia! Glória a Jesus! Chegou a 7ª volta. E aí tem uma outra situação, porque o nosso Deus, Ele é o Deus das improbabilidades, é o Deus que faz as coisas não na maneira do homem mais fácil. Ele escolhe os caminhos mais difíceis para mostrar e para provar que é Ele que faz. O fácil faz você, diz o Senhor, o difícil vou fazer eu na tua vida. Porque foram os 7 dias e uma volta foi bem. Foram o último dia e as 7 voltas aconteceram. Mas na 7ª volta tinha que tocar a trombeta, trocar as buzinas e tinha que dar um grito. Aleluia! E naquele momento diz a palavra que os muros da cidade caíram. Mas olha a preocupação de Deus. Onde era a casa da Raabe? Por onde é que os homens desceram? Diz aqui, ó. E ela então nos fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Deus precisava dar força para o exército crer que os muros iam cair sem as armas e sem bomba e sem nada do que eram as armas daquele momento. Eles precisavam acreditar que girando e rodeando a cidade, Deus ia fazer uma obra dentro da cidade. E na casa da Raabe, quando os muros começou a balançar, ela teve que pregar para quem estava dentro da casa: não sai não. Mas tia, mas minha irmã, mas minha filha, você imagina o pai e a mãe da Raabe, os velhinhos, você falou para nós ficar na casa, mas você está vendo que os muros estão balançando. Os muros podem balançar, pai. Glória a Jesus. Os muros podem balançar, mãe, sobrinho, mas nós estamos com medo. Não importa. Aleluia. Deus vai colocar a mão debaixo da nossa casa. Cai o muro da direita, cai o muro da esquerda, mas a nossa casa não vai cair. A igreja tem fé para escutar a pregação da palavra nesse momento. Os irmãos do ministério que estão aqui, a nossa igreja, a nossa irmandade, onde congregamos e atendemos, hoje a palavra é essa: vou colocar minha mão debaixo da tua casa. Vai tremer para a direita, vai tremer para a esquerda, a tua casa não vai cair. Glória a Deus eterno. Aleluia. Tia, nós vamos sair, não sai não. Hoje a palavra está perguntando para cada um de nós: você vai ficar dentro da casa ou você quer sair dela? Se você ficar dentro da casa, hoje eu te prometo, a minha mão vai se colocar debaixo dos alicerces da tua vida. Pode balançar, pode parecer que vai destruir tudo, mas te promete o Senhor por esta palavra: se você guardar o sangue de Cristo no concerto da fidelidade, na salvação que te foi proposta, eu vou segurar a tua casa, ela não vai cair. Louvado seja Deus, irmãos. Teria muita coisa para falar,
Mas não perde nada, não perde nada aquele que confia em Deus. Essa história 2 de Josué é maravilhosa, ler e falar tudo aqui que falamos, mas para mim, no meu modo de ver, a coisa mais linda de toda essa história é quando nós abrimos em 1 de Mateus e lemos a genealogia de Jesus. Nós entendemos que aquela mulher que não tinha valor para a sociedade, que creu no Deus de Israel, que saiu de Jericó viva e que foi agregada às linhagens do povo de Israel, ela faz parte da história de Jesus. Raabe foi a mãe de Boaz. Boaz foi aquele que casou com Ruth. Aleluia. Ruth foi a mãe de Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Davi, geração de Judá. Davi, geração de Cristo Jesus. Você faz parte da minha história, não mais nas linhagens das tribos de Israel, mas nas linhagens do nosso irmão mais velho chamado Jesus Cristo, que era o unigênito Filho de Deus, mas quando desceu a esta terra e sobre ele se cumpriu a promessa do Pai, o projeto de salvação para a humanidade, ele passou a ser, aleluia, o primogênito dessa grande família, e cada um de nós, crendo nele, fazemos parte dessa história. Saia daqui hoje com a certeza de que, se você guardar a palavra e viver a fé na esperança da salvação da tua alma, tudo pode ser que vai remar contra para destruir a tua fé, mas creia que cada vez que você entrar pela porta de uma congregação e ouvir a palavra com fé, revestimento de Deus cairá sobre a tua alma e o Senhor te levará até o fim da tua vida. É a palavra. Deus seja louvado. Deus dará a oração dos servos em comunhão. Agradecemos a Deus.